Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma mensagem da série A Palavra que Rompe. E hoje nós vamos falar de um tema revelador, que é como silenciar o inimigo das nossas almas. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu queria pedir a você que você fosse um divulgador da palavra, que você divulgasse essas mensagens. Essa foi uma ordenança de Jesus, que nós divulgássemos o Evangelho para toda criatura. E você também pode ser um semeador da palavra. Então divulga essa mensagem. Clica no sininho ao lado, esse sininho que está do seu lado direito. Clica nele e vem caminhar conosco, porque esse canal ele foi feito para você e foi feito com muito amor. Deixe também o seu comentário sobre qual tema você gostaria que nós falássemos no nosso próximo vídeo. Então, vamos ao nosso tema. A nossa meditação de hoje se encontra no livro de Números, capítulo 13, versículo 17. Enviou, pois, Moisés à terra a espiar Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, veja a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades em que habita, se em arraiais e em fortaleza. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós observamos algo muito interessante que pouca gente observa na sua própria vida, mas nessa passagem o Senhor nos dá uma dimensão muito grande dos espiões espirituais. Assim como no mundo espiritual existem os anjos do Senhor que nos guarda, que acampa ao nosso derredor, nos protegendo quando estamos em Cristo, estamos em oração. Quando estamos orando, porque já vimos em estudos, que as orações ativam os anjos, os louvores ativam os anjos. Mas nessa passagem, nós estamos observando que Moisés mandou aqui, vamos dizer assim, espiões, observar a terra e fazer uma espécie de reporte, do que estava acontecendo ali. Ou seja, Moisés pediu para que fosse feito um relatório, e essa não é a primeira vez que se observa isso. Josué teve a mesma atitude, quando ali naquela terra de Aia, ele também enviou repórteres para observar. O diabo ele é imitador. Nós observamos isso na palavra de Deus, que tudo que no reino de Deus é feito, que os filhos de Deus, as estratégias muitas vezes que os filhos de Deus usam, o inimigo ele também usa. Só que ele usa no sentido contrário. Ele usa para querer destruir a unção que habita em nós. A unção, ela tem uma finalidade específica na vida do cristão. Ela serve para ser usada. Ela é um poder de Deus que vai proteger você. Essa unção, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus na vida daqueles que já entregaram as suas vidas ao governo de Jesus Cristo. Então todos nós precisamos da unção. Essa unção ela é dada no momento em que nós aceitamos Jesus nas nossas vidas, que nós aceitamos o direcionamento de Jesus, que nós aceitamos a viver com Jesus, andar com Jesus, que nós passamos a entregar o governo do nosso espírito na mão de Deus. Nós não podemos pensar que vamos viver na terra sem cuidar da parte mais importante das nossas vidas, que é o nosso espírito. Então o inimigo das nossas almas, ele vai tentar roubar essa unção.
ele vai tentar atacar essa unção. E nós precisamos estar alertas. Nós precisamos identificar os sinais. Quando estamos sendo tentados, temos que reforçar a guarda, reforçar as orações, para que nós não sejamos tentados. Olha o que fala a oração do Pai Nosso. Livra-nos das tentações. Jesus nos ensinou essa oração. Nós precisamos também aprender com Jesus. Então entenda, Moisés enviou aqui espiões para fazer um relatório sobre a terra. Se era grande, se era pequena, se dava frutos, o que tínhamos ao redor. Assim também nós precisamos fazer um reporte das nossas vidas. Do que entra nas nossas vidas. Do que está entrando pelos olhos. Do que está entrando pela boca. Do que está entrando pelos ouvidos. Pelo tato. Porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós nos enganamos com as estratégias do inimigo. Nós precisamos aprender a silenciar os inimigos que trazem as notícias más. Na nossa mente, nos nossos corações, existem espíritos que se comunicam. Nós já falamos sobre isso. Esses espíritos, eles trabalham nas feitiçarias, no ocultismo. E eles trabalham para alcançar o povo de Deus na terra. É um engano pensar que, mas eu não tenho nada contra ninguém, ninguém tem nada contra mim, então nada vai acontecer comigo. Isso é um pensamento muito ingênuo. Você precisa entender, você está numa guerra. Nós estamos numa guerra, amadas. A igreja do Senhor está passando por isso. Só existe 2 caminhos. Ou nós estamos orando ou estamos apanhando. Quem está orando pode passar por luta, mas ele sai vencedor. Porque Jesus envia o reforço, Jesus envia o ânimo, Jesus envia a graça. Paulo, nas suas cartas, ele escreveu muito sobre isso. Do sofrimento, das tristezas que muitas vezes ele passava na alma. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós podemos identificar isso. Muitas pessoas podem achar que o único sofrimento de Paulo era só aquela perseguição dos romanos, mas não era. Paulo falava de um espinho da carne. Então, havia uma guerra também uma guerra pessoal que Paulo travava. E que cada ser humano na terra passa, que só você e Deus sabem. Mas você precisa ser vencedor dessa guerra. Você precisa entender que primeiro você é o guardião da sua unção. Não existe ninguém que vai guardar a sua unção, porque essa responsabilidade é sua. Tem pessoas que querem colocar a sua responsabilidade nas mãos de Deus. A fé, por exemplo, ela é uma responsabilidade que é sua. É sua responsabilidade crer. E Jesus deixou isso bem claro. Quando aquele centurião falou para ele, disse: Senhor, se tu podes, curas a minha filha. Se tu podes? Não, se tu creres. Que foi a resposta de Jesus. Então você precisa entender que a unção é uma responsabilidade sua. Vigiar a sua unção, vigiar aquilo que você tem, para que o diabo não venha roubar. Guarda a tua coroa para que ninguém a roube. Mas o que significa guardar a nossa coroa? Guardar a nossa coroa significa guardar a nossa unção. A unção que Deus nos deu. Tem muitos cristãos que acham que a responsabilidade de guardar aquilo que Deus nos deu é de Deus. Enquanto que a responsabilidade da nossa fé é nossa. A responsabilidade daquilo que Deus nos deu, de cuidar, de velar, de proteger, de não entrar em pecados, é nossa, não é de Deus. Deus já nos deu tudo que nós precisamos, que é a sua palavra. Ele já nos fez mais do que vitoriosos. Mas muitas vezes podemos nos perguntar: mas por que eu não estou alcançando essa vitória? Por que eu não estou chegando nesse patamar que muitos falam? Porque existe algo nas nossas vidas, e muitas vezes que vem até mesmo dos nossos fundamentos, que nós precisamos romper, que nós precisamos destravar. Às vezes são coisas que estagnam a nossa vida durante anos e que nós não paramos para observar. Coisas que estão travando, inimigos que se interpõem nas portas, há pessoas que estão na véspera de realizar algo e não conseguem realizar porque existe um impedimento,
mas elas não conseguem entender o que se passou. Tudo que se passa no mundo material foi concretizado antes no mundo espiritual, e nós precisamos entender isso, que somente através da oração e da luta e da busca, sendo amigo de Deus, é que nós conseguiremos vencer as batalhas aqui no mundo material. A palavra de Deus, ela rompe, ela liberta, ela traz sucesso, ela traz resposta, mas essa palavra precisa ser discernida. Se nós lermos a palavra, mas se nós não discernirmos, e esse discernimento ele vem através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que revela. O próprio Jesus falou isso, quando ele disse para os discípulos: olha, eu gostaria de falar mais coisas para vocês, eu gostaria de revelar mais coisas a vocês, mas vocês não vão entender, então eu vou para que o Consolador venha, e quando ele vier, ele vai revelar para vocês todas as coisas. Então essa palavra, esse tesouro que está escondido dentro da palavra, que a palavra ela é o próprio Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o verbo. Então o verbo ele se move em ações, em declarações. Veja que isso é uma chave poderosíssima que você está recebendo hoje. Você precisa discernir a palavra. Porque se você não discernir a palavra, não há como a palavra libertar. Essa libertação, ela vem através do Espírito Santo. A palavra ela não é liberta somente falada de qualquer jeito. Ela tem que ser proferida, ela tem que ser declarada, ela tem que entrar em ação, ela tem que entrar em movimento através da sua própria boca, através da sua fé. A fé é o combustível que vai fazer essa palavra se mover no mundo espiritual e fazerem as coisas que estão na região da escuridão chegar à existência, através do que nós chamamos de milagre de Deus. Então entenda, você precisa, a partir de hoje, começar a ser amigo de Deus. Isso é uma coisa tão maravilhosa, tão fenomenal, que se todos nós entendêssemos como é maravilhoso ser amigo de Deus, nós nunca nos sentiríamos abandonados, nunca haveria esse sentimento de rejeição, de ansiedade, porque nós sabemos que Ele é o nosso pastor, que Ele nos faz andar em pastos verdejantes. Quando o Senhor falava no Salmo 23 dessa palavra, Ele sabia o que é que essa palavra ela poderia produzir na alma da gente quando nós tomássemos posse dela. Ela é um remédio para a ansiedade, ela é um remédio para a depressão. Mas existe uma chave para abrir essa palavra. E todas as demais palavras que estão escritas e reveladas no livro chamado Bíblia, que é a boca de Deus falando ao homem na terra, e que hoje já está esquecida por muitos, que apesar de lerem, não conseguem entender, concerne discernir a revelação que está ali dentro, contida naquela palavra. E a revelação muitas vezes ela vem trazendo também uma instrução, ela vem trazendo também um direcionamento da parte de Deus. Mas isso só pode ser revelado através do Espírito Santo de Deus, que se manifesta a cada dia em nossas vidas, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós decidimos ser amigos de Deus. Então hoje eu quero convidar você para tomar a decisão talvez mais importante da sua vida, que é entregar o governo da sua vida à presença de Deus, nas mãos de Jesus Cristo, e pedir a Ele que Ele venha trazer a revelação da sua palavra, que Ele venha revelar os segredos, que Ele venha fazer do seu coração um coração que tem sede de Deus. Então, nesse dia de hoje, eu quero pedir a você, se você sentir no seu coração, faça essa oração comigo agora e deixe no comentário também, para que nós possamos estar orando e apresentando a sua vida nas mãos de Deus. Pai, nesse dia eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Tu conheces quando eu ainda nem havia nascido, tu já me conhecias. Tu sabias qual que seria o meu nome, Senhor. Tu sabias o que eu iria ser, o que eu iria fazer e o que eu não iria fazer. Mas hoje eu estou aqui entregando todo o governo da minha existência, presente, Senhor, e futuro, nas tuas mãos. Porque eu sei que o passado o Senhor esquece, apaga, e do meu passado tu não se lembra mais. E nesta hora
eu quero te agradecer por tão grande bênção, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você fez essa oração, eu estou certa. E saiba você também que Deus Todo-Poderoso ouviu a tua oração. Agora, o segundo passo, procure uma igreja perto da sua casa e comece uma nova caminhada com Jesus, onde você vai aprender mais de Deus e receber mais da palavra de Deus. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Se você gostou dessa mensagem, clica no sininho, venha caminhar conosco, compartilhe essas mensagens, deixe o seu comentário sobre o tema que você gostaria que falássemos e venha aprender mais de Deus aqui nesse canal, porque esse canal foi feito com amor para você. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.